Mário de Jesus, BF, Bad Feelings, ei, ei, ei. Ora viva, muito boa noite, caros telespectadores. Daqui quem fala para vocês é o vosso boy Mário de Jesus. Como vocês sabem, estávamos o mês todo a anunciar a estreia do programa, quase que nunca chegava e tal. E hoje, graças a Deus, conseguimos e estamos a fazer essa estreia. E logo assim na estreia, passo o pleonasmo, nós escolhemos um tema, a produção trabalhou para escolher um tema muito pertinente, que é a relação amorosa entre professores e alunos. Bem, eu pelo menos sei de alguns casos que têm acontecido e não tem sido da melhor maneira possível, mas melhor do que eu falar, temos aqui dois convidados experientes na matéria, temos um professor e uma aluna, já viram a seriedade da coisa, e vamos aqui debruçar então sobre o assunto. Para começar, temos do meu lado esquerdo o professor Bernardo. Muito boa noite. Boa noite. Ok, e temos do meu lado direito a Susana, certo? Certo, Susana Suma. A Susana é estudante universitária e o professor Bernardo é professor, entre outras coisas, obviamente. É um homem de muitos ofícios. Estávamos ainda a falar antes de começar as filmagens que, por acaso, sabe fazer algumas outras coisas. Vamos falar de novo nome. Obrigado. Ok, então, para começar, vou começar aqui com o professor Bernardo. O que o professor Bernardo acha da relação amorosa, de uma relação amorosa entre um professor e uma aluna? O que o professor Bernardo acha? Bem, antes de começar, gostaria de saudar todos os que estão do outro lado, né? Partindo direto à pergunta. Bem, se é lícito, digamos que seja lícito e não é lícito, ou lícito e não lícito. Ok. Agora vou explicar o porquê. Utilizo uma antítese ao se referir ao relacionamento amoroso entre professor e aluno, porque, do ponto de vista deontológico, podemos considerar como não lícito, porque fere os princípios da deontologia. O professor, como profissional, envolver-se com uma aluna fere os princípios da deontologia. Todavia, não é lícito. Porém, como pessoa, não é meio provocador, mas como pessoa é normal que o professor tenha um relacionamento amoroso com uma aluna, ou com um aluno, ou vice-versa. Porque o professor é um ser social, não é? É ser humano, e ele desencadeia sentimentos, tem sentimentos. Então é muito normal que ele tenha uma relação amorosa com uma aluna. Como pessoa, porém como profissional é totalmente reprovável. Ok, então deixa-me ver se percebi. O professor Bernardo fez aqui uma separação entre o que se pode profissionalmente e o que se pode como pessoa, certo, pessoalmente no caso. Então o profissional não é pessoa, tipo. O profissional estamos a me referir ao profissional e pessoal. Ok. O profissional está a fazer uma distinção entre o profissional e o pessoal. Isso que mencionei como pessoa, nesse caso. Ok. É normal, não é? Que ele tenha uma relação amorosa. Agora, como profissional, não, porque fere os princípios exigíveis aos profissionais. Nesse caso, a deontologia profissional. Ok. Então, Susana, o que é que acha dessas afirmações do professor Bernardo? Bem interessantes também. Nunca pensei desse jeito, mas o que é que a Susana acha? Acha que é lícita uma relação amorosa entre professor e aluno? Antes, deixa-me saudar aí em casa. Boa noite. Boa noite. Eu acho, eu vou dar a minha opinião como estudante. Poxa. Eu, por mim, não acho lícito. Eu acho reprovável um professor ter relacionamento com um aluno. Por quê? Porque isso acaba interferindo negativamente no processo de aprendizagem, naquilo que é o processo de aprendizagem e ensino do próprio aluno. Então, nesse caso, eu acho muito reprovável porque vai dificultar. Chega até não dificultando somente o aluno, somente o aluno em causa. Pode até chegar no caso de outros alunos a perceberem-se, acabar prejudicando quase todos os alunos. Acaba prejudicando o professor, mancha a imagem
do próprio professor e a própria aluna, e cria aquele tumulto na escola. Então, eu acho reprovável que deveria-se evitar situações como essas, namoro entre professores e aluna, e assim o processo de aprendizagem e ensino vai correr lindamente, né? Lindamente. Ok. É também interessante as suas afirmações aqui, mas é o seguinte: o que é que a Susana tem a dizer sobre aqueles relacionamentos, porque nós já ouvimos relatos, já ouvimos casos de professores que começaram a ter uma relação com uma determinada aluna e chegou até a dar casamento, os filhos, e vivem felizes, e começando a tivesse como se tivesse, sei lá, não tivesse... É assim, apesar do professor ter desrespeitado os princípios deontológicos, como disse o professor Bernardo muito bem, muitas vezes acaba dando certo. O que é que tem a dizer quanto a isso? Das vezes que dá certo, eu pesquisei, fui ver algumas opiniões de pessoas que já viveram nessas situações. Das vezes que dá certo, eu acredito que o professor e a aluna chegaram num consenso. Okay. Eu acho que tiveram um relacionamento privado, digamos assim, sem exposição, bem sigiloso no caso, e tiveram uma conversa antes. O professor falou com a aluna como é que vai ser, a fim de não prejudicar ou não chegar a prejudicar o processo de aprendizagem da aluna. Tiveram uma conversa antes, os dois seriamente. Essa aluna, nesse caso, séria. Okay. Nesse caso, ser uma pessoa bem concentrada, sabe o que quer, sabe o que está a fazer aí na escola. Okay. E o professor sabe também o seu papel. Então, eles tiveram isso, uma conversa, e resolveram separar. Nesse caso, se eles resolvem separar o profissional com o pessoal, digamos assim, nesse caso, pode... Difícil, né? Eu acho que é um bocadinho difícil. Okay. Às vezes é um bocadinho difícil de separar a relação amorosa com o profissional. Muito difícil. Então, nesse caso, eles tiveram conversa e resolveram fazer dessa maneira. E aconteceu que casaram, namoraram e tiveram filhos. Mas são poucos os casos. Ok, então, deixa-me ver. A Susana está a dizer que pode haver relação amorosa entre professor e aluno desde que haja essas duas condições. Os dois saibam o que querem e depois que os dois saibam separar as coisas. Certo. Nesse caso pode acontecer, mas também às vezes é difícil. Nós conhecemos como é que nós nos portamos com namorado, aquela toda a intimidade. Às vezes é difícil, muito, mas muito difícil. Mas é quem consiga, né? Ok, mas falando aqui de separação, pegando nesse argumento da Susana, falando em separação de poderes, vamos assim dizer, falando em separação do profissional com o pessoal, o professor Bernardo, enquanto professor, se tivesse apaixonado por uma aluna e partisse para cima da aluna, a aluna correspondesse e desse tudo certo, vamos supor, assim, num universo em que o professor Bernardo esquece da deontologia profissional e parte para cima, a aluna corresponde positivamente e a aluna não tem boas notas. O professor Bernardo é o coordenador da turma da aluna. Teria a coragem de reprovar alguém com quem você mantém uma relação amorosa? Como é que vai gerir isso? Falando em separação, daqui a pouco a Susana também já expõe a sua opinião quanto a isso, mas eu acho importante pensarmos desse jeito. Sim. Como é que acha que a pessoa deve agir? Primeiro é que é um caso complexo, não é? E eu sou o tipo que leva muito avante o profissionalismo. Okay. Todavia, acredito que seria muito difícil colocar de lado o profissional, não é? Para enquadrar o pessoal, porque aí estaremos numa situação, ou seja, estaremos dentro da instituição, não é? Então, ao estar na instituição, nós desempenhamos o papel profissional, então não tem como eu colocar de lado o profissional, no lugar do profissional, e colocar o pessoal no lugar do profissional. Todavia, acredito que se porventura eu estivesse nessas condições, né, daríamos o resultado final coincidindo com as suas notas. Se porventura o seu rendimento fosse negativo, acredito que teria também uma média ou uma nota negativa. Ok, mas Susana, é assim, vocês conversaram, porque a Susana disse mais cedo que é possível uma relação entre esses dois tipos de pessoas, entre o professor e aluno. Mas a questão é, a Susana
está a namorar um professor. Um exemplo, atenção, pessoal lá de casa, é um exemplo. Mano, não fica chateado, ok? A Susana está a namorar o professor Bernardo. E a Susana namorar o professor Bernardo, nessas condições a Susana não estuda. Acaba tendo resultados péssimos, negativos. A questão é, como é que a Susana reagiria se o professor Bernardo te reprovasse? Ia mesmo correr bem. Já imaginou aqui a salada russa? Sendo sincera, eu acho que eu estou aqui a representar várias pessoas, né? Alunas, digamos assim, porta-voz, né? De várias pessoas que estão aí nos acompanhando. Pois. Eu acho que eu ficaria bastante triste, decepcionada. Porque quando, não são todas, né? Mas quando nós estamos a namorar com alguém, nós queremos sempre que nos ajudem. Que nos ajudem. E já que ele é meu professor, é o coordenador da minha turma, um padrinho na cozinha, né? Essa é a grande questão, é verdade. Pensamos assim, um padrinho na cozinha vai me facilitar. E como eu disse antes, que acaba prejudicando o namoro entre o professor e acaba prejudicando o processo de aprendizagem. Pois. A partir do momento que começam a namorar, o que ela vai pensar? Tem um padrinho na cozinha. Na cozinha, yeah. E vai limitar-se. Okay. O desempenho dela, acredita, não vai ser igual como antes. Se antes era 100%, acredita que vai estar já 20%. Pois. Até chegar mesmo a 10%, não vai se dedicar como tal. Okay. Não vai se dedicar como tal. E eu namorando com um professor, eu vou esperar que ele me ajude. Se eu tenho notas baixas, vou esperar que ele me ajude. Então ele sobe as notas, frauda o sistema, mas tem que vai ser assim. Ok. Vai ser assim. Mas caso aconteça ao contrário, desculpe cortar, caso o professor Bernardo, sim, ele quer levar a deontologia profissional tão a sério ao ponto de reprovar, como é que reagirias? Vamos conversar nessa possibilidade que tu disseste. Eu tiver baixas notas, como é que eu vou reagir? Temos já que conversar sobre isso. Yeah. Para não ser surpreendida. Depois, sim, se surpreender, depois de acontecer. Namorada do professor está aí de pauta. O professor reprovou, não sei o que, não. Vamos conversar. E eu com a Susana vou... ela tem que me incentivar a estudar bastante, a se dedicar. Okay. A se dedicar. Ele tem que garantir isso, porque acho que tem em jogo mais ele do que eu. Então acredito que ele tem que fazer esse papel de professor, de me incentivar mesmo a estudar, garantir mesmo que eu seja uma boa aluna, para não prejudicar ele. Okay. Muito bem. Professor Bernardo, tem alguma coisa a acrescentar quanto a isso? Quis acrescentar, não é? Sim. Porque ela apresentou alguns pontos reprováveis, né? No fim de tudo acabou por concluir, ou seja, rebater a sua ideia. Ok. Por quê? Estava a falar que, imaginemos que o professor reprove ela atendendo a baixa nota. Ela estaria chateada com o professor. Mas depois, no fim de tudo, ela diz que o professor tem de ajudá-la, o professor tem de motivá-la. Okay. Nesse caso, eu estou com a seguinte argumentação. O professor, sendo seu namorado, sabendo que ele é professor, não é? Primeiro é que tu tens de procurar esforçar-se no máximo para apresentar qualidades melhores para que não haja, digamos assim, a ação de padrinho na cozinha. Pois. Porque o professor pode ser teu padrinho na cozinha, mas de uma maneira mais superficial, não propriamente que... Dá na vista de todo mundo. Certo. Né? O professor pode ajudar, pode motivar. Tu sabes, ele é professor, não é? Tens de apresentar algumas debilidades, ele tem de procurar estratégias para ajudar-te a melhorar, não propriamente que ele vá mexer alguns pauzitos, não é? Okay. Mas que ele deva te incentivar, para que possas, digamos assim, ascender, e não propriamente que tu vais te limitar atendendo o professor que é seu namorado, não é? Já não vais procurar estudar, não vais procurar empenhar-se e esperar que ele no fim de tudo faça milagres. Né? Até porque, ou seja, para que haja milagre, é necessário que pelo menos apresentes um rendimento equilibrado e não propriamente tão... Tipo, tem um 9, não, vou colocar um 10, um 11, por aí fora. Agora, tem mesmo 3, nota máxima 20. 10, ou 20. Mas acontece, eu pelo menos... Lembro-me de uma situação assim, na universidade, eu me lembro de ter conhecido algumas colegas que nunca, mas nunca mesmo, eu vi na aula, mas estavam sempre a dispensar a cadeira. Estavam sempre a dispensar a cadeira. E eu sempre perguntava,
Mas como é que essas colegas dispensam cadeira? Será que tem aulas ao domicílio? Tem colegas que nós só víamos nome na lista. Mas agora, passaporte. Mas saber se a colega estuda onde exatamente. Você está vendo lá que está na tua sala, no teu curso, mas você nunca viu a cara da colega. A pergunta que não se quer calar é: o professor Bernardo, imagina que o professor Bernardo é o encarregado de uma estudante, o professor Bernardo é o encarregado da Suzana, e a Suzana vai para a universidade e o professor Bernardo percebe-se que lá a Suzana tem uma relação amorosa com o professor. O professor Bernardo, enquanto pai, enquanto encarregado, vai olhar para esse professor como alguém que, como disse o professor Bernardo bem no prefácio da sua explanação, como alguém que estava a olhar mais para o lado pessoal do que para o profissional, ou vai ficar chateado? Como é que o professor Bernardo reagiria quanto a isso? Uma vez que o professor Bernardo disse muito bem, o professor também é ser humano. Sim. Vai entender desse jeito? Se for a sua filha? Bem, na realidade, a princípio, eu veria como uma quebra, não é? Que ele estaria ferindo os princípios. Okay. Mas é necessário também analisar os objetivos. Eu olharia de uma maneira normal, não é? Aprovável, se porventura os objetivos dele, ao estar com a minha filha, forem para contrair matrimônio. Okay. Mas é professor dela, atenção. Certo. Okay. E se os objetivos dela forem os mesmos. Nesse caso, depende de ambos. Se porventura tiverem os mesmos objetivos, analisando também o fator idade, nesse caso a faixa etária da menina e a do professor, e se porventura ele, digamos, seja comprometido, não é? Porque nós temos constatado tantos casos de professores já comprometidos, quer sejam primeiro ciclo, ensino médio ou superior, já comprometidos, desculpem, mas ainda assim procuram namoricos. Ok, quais alunos? Então, se porventura ele tiver objetivos, ou se tiver a levar um relacionamento a sério, acredito que eu olharia na normalidade. Não que eu não deva considerar, digamos, que eu estarei meio decepcionado, né? Okay. Porque acredito que nenhum pai espera. Nenhum pai espera que o filho, ao ir para a escola, tenha um relacionamento amoroso com o professor, até porque nós também temos a mentalidade de que o professor é pai, né? Dependendo do nível, e também uma metáfora que se utiliza, não propriamente que deva custear, não é, exercer o papel do pai, mas digamos assim na influência, ou seja, a influência acadêmica, consideramos como um pai. Estaria chateado, ficaria decepcionado, mas analisaria também os objetivos do professor. Ok, ao relacionar-se amorosamente com a sua filha. Com a minha filha. Suzana, partilha da mesma ideia, como mãe, se mandasse a sua filha para a escola, principalmente se for uma escola privada, tu estás a pagar para a tua filha ir lá estudar, aprender ciência, aprender inglês e francês e por aí fora. Aí a menina vem um dia desses e diz, ou então até, normalmente, não são elas que vêm, né? Apercebe-se assim de terceiros, apercebe-se de que um dos professores está a fazer a cabeça da miúda, se é mesmo só a cabeça que está a fazer. Está bem diferente. Okay. Não, mas foi praticamente essa pergunta aqui que fez a... Sim, partilha da mesma opinião. Não partilho. E outra, em que nível está essa menina? Primeiro ciclo, vamos supor, primeiro ou segundo ciclo, ensino médio, ou primeiro ciclo, não na classe, oitava. Acho que tinha que perguntar a mesma coisa. Provavelmente. Não, mas falou sobre faculdade. Estamos com uma universitária. Estava a referir mais no ensino superior. O ensino superior. Mas vamos supor que seja, por exemplo, uma criança mesmo que ainda vive sob tutela dos pais. Agiria, eu ficaria primeiro muito decepcionada. Primeiro, como o meu colega já disse, muitas das vezes os professores desempenham papéis de pais. E a minha filha tem de ver o professor dela como pai. Está a ajudar a educar ela, a se redescobrir, a saber o que quer ser da vida na sua formação, tal como eu faço. Então, gostaria que o professor desempenhasse as funções dele como professor, educar, instruir isso. Namorar com a minha filha, isso acabaria prejudicando na aprendizagem dela. Mas está a namorar com uma menina, está a namorar com uma menina de, suponhamos, de 18 anos, 19, para quê? Mas ela tinha que se preocupar ainda em estudar. Essa é a minha posição como mãe. Ela tinha que estudar apenas, limitar-se a estudar.
Mas não, a namorar, não lhe pôs aí para namorar. bom, a menina tem 19 anitos, mas o professor só tem 45 anitos. Que é isso, Pedro? Então, eu vi há tempos um post que o professor deu carona, deu boleia a uma aluna, e chegando assim na rua da aluna, a aluna desceu do carro e disse: obrigada, professor Jorge, por ter me dado boleia até a minha rua. Professor Jorge? Não, sou novinho, só tenho 65 anitos. Pode me chamar de Jorge. Tá percebendo, né? Então, professor Bernardo, não acha que uma vez que o professor disse que tem de ser flexível, porque acho que o professor concordaria, mas eu acho que isso é muito mais fácil na teoria. É muito mais fácil na teoria, porque na prática, eu, por exemplo, a minha filha vai fazer em fevereiro 2 anos. Eu às vezes olho para minha filha e fico a perguntar: meu Deus, será que um dia eu vou permitir mesmo? É que tipo, é um amor que eu sinto por ela que às vezes me dá medo, porque nós pais somos muito controladores, tá percebendo? E eu não sei se enquanto pai eu permitiria a minha filha namorar, passo o termo, um matulão, tá vendo? E depois tipo, ele já tem independência financeira. O que é que me garante? Porque é assim, hoje em dia apresentar na família e falar que quer fazer deveres já não é indicador de que vai te levar a sério. Sim. A família da combina. Te leva mesmo lá e não sei o que e tal. Alugar depois, família, aluga-se. Aluga-se, claro. Tá percebendo? Já ouvimos casos do gênero. Então, é muito constrangedor para mim, enquanto pai, mandar a minha filha para a escola aprender coisas e depois ficar a saber que ela tá a ter uma relação com alguém que devia desempenhar o papel de pai. Certo. Bem, na realidade, a abordagem que eu havia utilizado naquele momento, estava a me referir ao ensino médio. Porque se for, imaginemos, ao ensino superior, não é? Se for ao ensino primário, primeiro ciclo, é totalmente reprovável. Reprovável mesmo. Porque aí, ao se referir ao pai, digamos que não estamos a utilizar uma metáfora. Estamos a falar mesmo no sentido original da palavra. Então, o professor, tal como já acabamos de falar, de 40, estava a dizer apenas 45 anos, 45 anitos, e uma menina, se calhar, de 17 e 16. Basicamente, aquilo, digamos que seja mesmo abuso. É abuso a menor. Até porque da cadeia é condenável nos termos da lei. Se porventura, se for este o caso, é totalmente reprovável. Reprovável mesmo. Agora, se porventura for uma aluna do ensino superior, abre-se exceção, não é? Porque acredito que no ensino, ou seja, uma aluna do ensino superior já tem, digamos, a personalidade criada, já definida, não é? Já não é como a do ensino primário, primeiro ciclo, que vai imitando algumas pessoas, vai analisando o perfil de certas pessoas para poder definir a sua própria personalidade. Ainda não tem domínio próprio, é movido pelos sentimentos, ainda age de uma maneira tão emotiva. Diferente de alguém que já está no ensino superior, não é? Digamos assim, a sua mentalidade já está meio diferenciada em relação às outras meninas. Aí também dá-se o caso, ou seja, analisamos o posicionamento do professor. Se porventura tiver objetivos, se porventura tiver, não é? Pode-se dar o caso, mas não... é complicado colocar no lugar de pai, não é? Sabendo que ainda não estou a vivenciar esta fase. É meio muito complicado. Penso que até o momento a parte mais complicada foi me colocar na condição de um pai. É muito complicado. Percebemos. E é importante que se clarifique aqui as coisas, que a gente não está a defender aqui um relacionamento entre professor e aluno, mas é um relacionamento amoroso, digamos, entre professor e aluno, mas também não estamos a apontar o dedo a condenar quem o faça. Nós só estamos a dizer aqui as nossas opiniões, o que a gente acha, ok? Mas ainda mesmo estando nesta cena de fogo, eu ainda estou aqui a tentar imaginar no futuro um professor... Não, ainda estou aqui a tentar criar cenários, porque tipo, está difícil. Eu amo muito a minha filha, está mesmo difícil. Eu não permitiria. Ao professor Bernardo, já foi assediada por alguma aluna? Assediada, sorry. Sim. Professor Bernardo, meu Deus, assediada. Já foi assediado por alguma aluna? Já.
Já. Penso que seja o nosso cotidiano, não é? Pois. Ainda mais os chamados professores da nova geração. Ok. Já sim, já fui assediado. Tenho sido assediado por alunos. E Suzana, já foi assediada? Já, por algum professor? Vezes. Mas a partir de que classe começou a ser assediada? Do primeiro ciclo. Desde o primeiro ciclo? Sim. Tipo sétimo, oitava, nona? Sim, sétima. Não. Eu lembro-me na... Verdade. Não, ok. Parece... Não, eu conheço a Suzana já há algum tempo e tipo, ela desde sempre, mesmo dentro de fóruns religiosos, ela sempre conversava tipo, olha, fulano, percebe bem. Nona classe, eu lembro-me na nona classe, adolescente, não sabe ainda quase nada. Ok. Não sabe quase nada ainda da vida. Eu já fui assediada por um professor de educação física. Oh my gosh. E como é que foi a tua reação agora? Correspondeu? Eu como não sabia muita coisa, primeiro que eu não namorava, não sabia nada. Okay. Não sabia muita coisa, digamos assim, muita coisa sobre isso. Não, porque os adolescentes de antigamente são os adolescentes de hoje. Não de agora, tem que entender que tu estás a ser assediada. Tem uma pergunta, aquele professor fez isso, fez isso comigo. Eu estava fazendo a nona classe, como eu disse. E a pessoa chegou, ele elogiava sempre, ele olhava para mim e falava, o senhor está muito seco, deveria molhar um pouquinho. Duro! E na educação física tinha aquela de elogiar também o corpo. Ela tem um corpo bonito, não sei o que. Poderias vestir assim, dessa maneira. E eu ficava bem constrangida. Eu ficava muito envergonhada. Tanto que quando... Às vezes eu preferia até faltar na aula. Porque eu sentia vergonha. Em vez de eu sentir vergonha, eu é que sentia vergonha. Nossa, complicado. Muito complicado. E das vezes que o professor Bernardo passou por algo do gênero de assédio de uma aluna para o professor, como é que o professor reagiu? Tipo, correspondeu, deu uma chance? Bem, acho que já havíamos conversado, né? Mas o pessoal que está do outro lado ainda não tem noção das coisas. Certo. Bem, eu tenho utilizado, quando se refere a essa situação, eu tenho utilizado eufemismo. Ok. Procuramos suavizar as palavras duras para não magoar, ou seja, para não matar de forma emocional, psicologicamente a aluna. Nesse caso, a minha reação, né, quanto a essa situação, na realidade tenho suprimido. Suprimido mesmo. Faz de conta que não estás a ver. Sim, não propriamente. Dou a entender que eu sei do assunto, mas que de uma maneira mais civilizada, suprimo, ou seja, elimino, ou seja, abstenho a aluna a esses sentimentos, mostrando simplesmente que o nosso relacionamento tem que ser simplesmente de professor e aluno, mas de uma maneira assim tão suavizada, para que não a magoe, não é? Porque dependendo do meu posicionamento, pode influenciar, digamos assim, o percurso acadêmico certo, também. da aluna, nesse caso. Pode diminuir o seu rendimento, né? Porque a partir daí ela pode ter receio de, se calhar, interagir ou participar nas minhas aulas, atendendo o que ela expôs, né? Por ela ter expressado os seus sentimentos. Então, eu tenho utilizado simplesmente eufemismo, desculpa, suavizando as palavras duras para que não magoe. Ok, percebi. Mas assim, para mim, uma aluna que já vem mesmo com o intuito de pedir namoro no professor, não interessa se você utilizar o eufemismo ou não. Dizem que bandido não muda, né? Sim. Ao contrário, eu acho que está... Porque a partir do momento que uma aluna te vê pelado, o que é pessoal você já mostrou. Já não tem mais nada. Aquilo é tipo, ao invés de... Professor Bernardo, tenho uma dúvida. Bernardo, me explique ainda. Tá vendo, né? Eu acho que perde-se essa legalidade, essa autoridade diante da aluna, principalmente porque os alunos conversam entre eles e depois fica um bocadinho complicado, ok? Fica um bocadinho complicado relacionar-se com outros alunos, principalmente quando todo mundo já sabe. Mas vamos aqui ler algumas mensagens dos nossos espectadores, porque nós deixamos o tema, estamos na internet, e muitos telespectadores acabaram mandando mensagens, fazendo algumas perguntas. Aqui temos a Kátia, ela que está no Sambizanga, e ela que pergunta como lidar quando um professor está a assediar e a chantagear uma aluna sobre... Eu li isso mais cedo e fiquei tipo,
como é que é possível? Ela diz que tem sofrido alguma chantagem por parte do professor, já denunciou 2 vezes a direção e a direção não faz nada. A Kátia quer saber como lidar com essa situação, uma vez que o futuro acadêmico dela está em risco. É estudante universitária também, tal como a Suzana. Primeiro, tal como tinha dito da outra vez, não é? Assédio sexual é punível nos termos da lei. Pois. Uma vez que ela já notificou o complexo escolar, nesse caso a universidade, e não houve um posicionamento, convém que ela converse com os pais, não é? Notifique-os para que levem o caso à justiça. Não é? Porque se a entidade patronal do professor não está a se pronunciar, pelo menos se calhar a entidade jurídica poderá posicionar-se, porque tal como ela disse, vai afetar, não é? Vai afetar o seu rendimento e pode afetar também a sua passagem de ano. Nesse caso, prejudica o seu percurso acadêmico. Então, o recomendável, não é? Uma vez que a instituição não se pronunciou, convém mesmo que ela recorra aos termos da lei. Ok. Então, entrar com um processo contra o professor? Entrar mesmo com um processo. Como é que lidaria com essa situação, Suzana? Da mesma forma. E a processar o professor? Processar. Caso a escola não se pronuncie, eu dei a conhecer, não se pronunciar sobre o assunto, para não comprometer a minha carreira, não comprometer os meus estudos, denunciaria o professor. Ok. Então, Kátia do Sambizanga, um beijinho, um abraço daqui do vosso Bom Mário de Jesus, dizer que estamos gratos pela audiência e, está aí o recomendado, vá e entre com um processo criminal contra o professor, porque o que ele está a fazer é crime, punível nos termos da lei. Temos ainda o Pedro Afonso, que é de Viana. O Pedro Afonso, que é de Viana, aqui por pertinho, ele pergunta se é mal um aluno namorar com uma professora. Porque nós falamos muito de professor, aluna, professor. É mal um aluno estar apaixonado por uma professora e partir para cima? Muito complicado. O editor acabou de dizer que não. Muito complicado. Complicado, né? Sim, primeiro também temos de analisar a idade do aluno, não é? Porque normalmente há um grau hierárquico, não é? Entre professor e alunos. Imaginemos só, um aluno do primeiro ciclo, estamos a referir tanto ao primeiro ciclo porque eu leciono no primeiro ciclo, né? Um aluno do primeiro ciclo estar apaixonado por uma professora do mesmo ciclo. Uma professora que leciona o primeiro ciclo, mas com uma idade elevada, acho que nunca iria nada bem. Quem gosta nisso discorda, quem gosta de mais velha. Eu, pelo menos, gosto de mais velha. Principalmente rapazes, nunca tiveram um amor platônico pela professora? Não, mas é assim. Falando assim. Calma aí. Nunca. Não, é assim. Vamos aqui todo separar as coisas. Teve, por um professor admirou. Suzana, desculpa. Você já esteve apaixonada? Apaixonada por um professor? Não, estou a falar apaixonada mesmo na vida, tipo por alguém, por qualquer pessoa que não seja um professor. Já, né? Você tem noção do que eu costumo dizer que os homens amam mais que as mulheres, por incrível que pareça. Tem de ser assim. Os homens amam mais que as mulheres, por isso é que nós sofremos mais por vocês. Mas é assim, como é que você quer que alguém que está apaixonado de verdade suprima esse sentimento? Porque nós estamos aqui a falar de um aluno que não tem a formação pedagógica, logo não entende de ontologia profissional. Ele só quer a professora, só quer isso. Agora, se tem lá a regra profissional que não pode, que pode, ele só sabe que quer. A questão é um erro a professora aceitar? Manter no sigilo, é um erro a professora aceitar? É um erro a professora aceitar. Por quê? Se a aluna não é um erro tão grande assim. Não, como que a aluna não é um erro tão grande? Não estamos a falar que... Não, mas separa. Quando separa, não é. Nós aqui já falamos em casos que é permitido. Ok. Falamos em casos que é permitido quando entra em consenso. Os dois entram em consenso e tudo mais. Agora imagina uma professora, suponhamos uma professora de 40 anos. E o Pedro Afonso. Pedro Afonso tem 24 anos ou 20 anos. Pedro Afonso tem 24 anos, 20 anos. Daria. Não daria. Ele chegasse. Mas a pessoa gosta, também está apaixonada, deve corresponder ao aluno. Não, mas vamos supor que é recíproco o sentimento. É recíproco. O que o aluno sente, a professora sente. Acha que devia esperar o aluno sair ou...
Porque é mesmo interessante. Nós falamos fosse melhor fazer isso. De esperar ele sair. Melhor, espere o aluno sair e para terem um relacionamento. Se coloque na posição de aluno, de professora. De professora, se coloque estás a amar esse aluno. É um aluno broto mesmo que vocês falam. Então, primeiro não é. Não, tem aluno chateado, vem, humilha todos os professores só mesmo pelo calçado. Sério? Então, o professor tipo cortesão é complicado. Primeiro, ele está aí na escola. Ele está aí para ensinar. Certo. O objetivo dele é que ensinar e instruir. Pois. Então, que esse seja o que ele tem que levar a meta dele. Okay. Mais do que tudo, o mais importante para ele aí é ensinar, é educar. Pois. Okay. Gostaria também de acrescentar, não é? Tem-se dito que todo professor, por natureza, é psicólogo, não é? Assim mesmo. Que no processo de formação de professores, temos uma cadeira de psicologia comportamental. Então, aprendemos a olhar o aluno não simplesmente como alguém que está lá sentado, como alguém que também passa por dificuldades e tem fatores que têm interferido no processo de ensino. Então, nesse caso, a professora tem de analisar. Muitas vezes, nós já lidamos com tantos casos semelhantes de alunos que não propriamente que gostem ou que amem os professores, mas digamos assim, em casa não recebe aquela atenção toda, não é? Em casa os pais não conversam com ele, mas a professora na instituição tem a paciência de conversar com ele. Às vezes, quando ele se encontra com um astral baixo, a professora vai reanimá-lo. Muitas vezes eles confundem, não propriamente que ele esteja apaixonado pela professora, mas sim ele mistura, tal como tinha dito da outra vez, ou naquele momento, às vezes, desculpem, às vezes os alunos confundem ou misturam sentimentos porque eles ainda estão numa fase em que os seus sentimentos ainda não são tão credíveis, ou não dá para dar tanta credibilidade. 24 anos, não dá ainda estão descobrindo. Tem 24 anos com mentalidade de 13, mas continua, professor. Então não há tanta veracidade. Infantilidade está em todas as idades. Nos seus sentimentos. Então a professora tende a analisar também esses aspectos antes de partir para cima do aluno, não é? Ok. Percebe-se de facto. Partir para cima como? Não, a professora tende a analisar. Digamos, porque o Mário tinha dito, imaginemos que a professora também sinta a mesma coisa, ou pensa que está a sentir a mesma coisa. Pois. Então tem que analisar esses fatores todos antes de dar uma resposta definitiva. Vamos só mais ler duas mensagens, vamos ler só mais, digamos, duas. Joelma aqui é do Kazenga, está ligada a nós também, obrigado pelo carinho da audiência. A Joelma pergunta o seguinte: se eu estiver apaixonado por um professor e esse professor não corresponder, qual é o mecanismo que eu posso utilizar para que o professor corresponda? Para que o professor corresponda. É isso. Pergunta muito estranha. Joelma. Ok, Joelma. O professor já não correspondeu, não é? Significa que também o professor não está interessado. Então, penso que o mais certo a se fazer é mesmo parar, abster-se, esquecer o professor, não é? Porque se ele não está a corresponder, é porque não é recíproco e ele sabe que tem uma relação profissional, vê-te apenas como aluna, pois. E tu tens de passar a vê-lo simplesmente como professor. Como professor, ok. Percebeu, Joelma? Okay. E que ela limita-se só em aprender. Certo. Não vai. Mas é complicado também aprender com o que você está sonhando com outras coisas. Mas limitar-se só a aprender é complicado. Você mesmo sabe isso. É complicado. Não, mas consegue. Se não está a conseguir a gerir aí os sentimentos, procure ajuda. Procure conversar com alguém que possa lhe ajudar. Susana, assim mesmo, logo já quase a terminar, vou perguntar a Susana, já se sentiu atraída por algum professor? Inevitável. Be real with yourself. Seja sincera consigo mesma. Bora lá. Estamos entre amigos. Que é isso? Estamos aqui só nós três. Esses da produção não fazem parte. Regi. A Regi não faz parte. A Regi não está ouvindo. Já achei um professor bonito. Não, mas não estamos a falar de achar bonito. Achar bonito, você também me acha bro. Dessa vez não. Estamos a falar mesmo disso. Já achei um professor bonito. Já achei um professor bonito. Mas sentir-se atraída. O meu cameraman disse que. Como quem diz, para falar a verdade. Já sentiu-se atraída? Atraída. E o que fez quanto a isso? Quanto a esse sentimento que teve? Não, nunca tive sentimentos assim profundos. Já achou o professor bonito, Achei mas... professor bonito. Deixou passar?
Eu tinha que correr atrás. Achei o professor bonito, todo mundo elogiava, achei o professor, mas sentir-se atraída ao ponto de criar aqueles sentimentos por ele. Não desse jeito. O professor Bernardo, seja sincero, já se sentiu atraída por uma aluna? Atraído. Eu estou sempre a confundir. Vai ver tranças onde não tem, meu Deus. Anyway, sorry. Depois começar a entrevistar uma mulher. Depois vou. Gênero masculino. Bem, penso que já tinha me sentido atraído, né, por uma aluna. Ok. Mas como é que reagiu? Foi lá ou deixou o juízo falar mais alto? Não deixei, né? Foste lá? Não fui. Não foste lá? Não deixei o juízo, ou seja, deixei o juízo desculpe falar mais alto. Sim. Mas às vezes o juízo mesmo era ir lá. Não. Né? Já pensou nisso? Às vezes o juízo mesmo era ir lá, se calhar. Porque nós às vezes oramos, Deus me dá a mulher certa. Às vezes a mulher certa está num sítio impróprio. Sabe você assim, aquele professor, não se sabe. O bonitão. Sei. Já viste? Mas graças nunca mandou um beijinho pro professor bonitão. Sou bonitão. Primeiro que, fugindo do profissional, não é? Penso que eu não saiba paquerar. Eu não sei paquerar. Eu não sei como é que se começa. Já somos então, dois. Não tem como eu chegar diretamente a uma aluna e ficar a expressar que estou a me sentir, que me sinto atraído por ela. E acredito que também não teria a coragem. Mas caso, então, tem ocorrido. Mas caso ela viesse, essa aluna por quem se sentiu atraída, caso viesse, corresponderia ou deixaria o profissionalismo falar mais alto, uma vez que... Até o momento, sempre deixei o profissionalismo falar mais alto. Então, acredito que levaria ao meu faro. Continuaria. Sim. Com profissionalismo? Com profissionalismo. Nossa! Haja homens! Não, eu acho que também depende da aluna, né? Porque há muita desnutrida se fazendo de magrela. Também depende dos princípios da pessoa. Sim, tem que ter princípios, por acaso. Tem que ter princípios. Olha, meus caros, muito obrigado por terem feito parte dessa estreia do nosso e vosso programa. Por incrível que pareça, estamos aqui há quase 1 hora. Ou mais. Passa tão rápido que a gente não vê. A conversa está tão boa. Ao pessoal lá de casa, obrigado pelo carinho da sua audiência. Continuem ligados às nossas plataformas digitais. Todas as quartas-feiras, quinzenalmente às quartas-feiras, passaremos o podcast Conversas de Canungueiro aqui no nosso canal do YouTube. Então subscreve e ativa o sininho para que qualquer coisa que a gente poste caia na tua caixa de notificações e você possa assim nos acompanhar e dar o teu feedback. Pode também deixar a tua opinião sobre esse tema que debateu-se aqui nos comentários e visitem as nossas páginas Facebook, Instagram, TikTok, Mário de Jesus for Real, e aqui igualmente o YouTube também, Mário de Jesus for Real. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. Querem deixar alguns conselhos finais? Já agora a Susana, conselhos finais para alunas como você quanto ao tema debatido? Quanto ao tema debatido? Limitem-se apenas em aprender. Em aprender e buscar conhecimento, que é isso que nos leva para uma escola, para uma academia científica. Limitem somente a isso. E no caso de haver essas situações, sufoquem, né? Prontos. Sufocadora de sentimentos. Falou com uma profissional, sabe? Sufoquem. Ok. O professor Bernardo, algum conselho, tanto para os professores quanto para os alunos, já agora? Começo com a mesma abordagem, princípio, não é? Relação amorosa, professor e aluno, sim e não. Sim e não. Sim, como pessoa, não é? Colocando de lado profissional, e é mesmo fora da instituição, pode-se dar o caso. Não como profissional, não é? Porque aí o professor está simplesmente como o transmissor do processo, ou seja, o transmissor do conhecimento, passo o termo, não é? Então, penso que devem focar-se simplesmente em aprender, os alunos e o professor a ensinar. Agora, fora das relações acadêmicas, é mesmo fora das relações acadêmicas, se porventura ambos tiverem os mesmos objetivos, sim. Muito bem. Ficou então aqui a dica do professor Bernardo e da Susana, mais uma vez agradecer. Falou para vocês, o vosso boy Mário de Jesus. Foi então a estreia do nosso e vosso podcast Conversa de Canungueiro. Obrigado. Shalom Kiambot. Tamo junto. Mário de Jesus. BF Bad Feelings. Ei.